Seu marido e eu nos amávamos de verdade, Dona Maria. Essas palavras ecoaram na minha mente como uma sentença cruel, rasgando o pouco de paz que me restava. Naquele instante, o chão sob meus pés pareceu desaparecer, o ar ficou pesado, e o mundo, antes colorido, tornou-se um borrão cinzento. Como pode o amor se transformar em uma arma? Como pode a confiança de uma vida inteira ser destruída em um piscar de olhos? Eu senti meu coração sangrar em silêncio. Era como se cada lembrança, cada sorriso compartilhado com Antônio tivesse sido manchado por veneno. As mãos tremiam, o peito ardia, e dentro de mim nascia algo que eu nunca havia sentido antes. A mistura amarga de vergonha, raiva e traição. Às vezes, a dor não grita, ela sussurra devagar, corroendo por dentro até que a alma se quebra. Se você já teve o coração traído por alguém que dizia amar, vai entender o que senti naquele dia. E se nunca passou por isso, peço que me ouça até o fim. Talvez minha história te ajude a enxergar o quanto as aparências podem enganar. Deixe um like se você acredita que a verdade, mesmo dolorosa, é sempre melhor do que viver na mentira. E se alguma vez o amor te feriu, conte de onde você está assistindo. Quero saber até onde essas histórias de família chegam. Meu nome é Maria Albuquerque, tenho 65 anos e moro em uma pequena cidade perto do Rio de Janeiro. Sou viúva há 3 anos, ou pelo menos achava que era. Até o dia em que o celular esquecido da minha nora, Camila, tocou e o rosto do meu falecido marido apareceu na tela. O som do telefone quebrou o silêncio da manhã como um grito. Estava na cozinha, preparando o café, quando o toque ecoou pelo ambiente. O celular esquecido de Camila vibrava sobre o balcão, e a tela se iluminou, mostrando uma foto que congelou meu sangue. Era Antônio. O meu Antônio. O homem que eu havia enterrado há 3 anos. Por um instante, achei que meus olhos me traíam. Pisquei, respirei fundo, mas a imagem continuava ali. A mesma barba grisalha, o mesmo sorriso sereno, aquele olhar doce que eu aprendi a decifrar ao longo de 40 anos de casamento. E abaixo da foto, a notificação de uma nova mensagem. Minhas mãos tremeram. O coração batia tão rápido que parecia prestes a romper o peito. Havia algo de errado, profundamente errado. Camila estava no banheiro, terminando de se arrumar para o trabalho. Eu sabia que não devia, que invadir o celular de alguém era uma violação. Mas naquele momento, a curiosidade se confundiu com medo. Apertei o botão e abri a mensagem. Nosso encontro às quintas continua de pé. Mal posso esperar para te ver, meu amor. Li e reli aquelas palavras. O mundo parou. O café fervendo no fogão começou a subir. O cheiro de queimado invadiu o ar, mas eu não conseguia me mover. As letras dançavam diante dos meus olhos como uma sentença cruel. Nosso encontro às quintas continua de pé. Como podia? Antônio estava morto. Senti o chão desaparecer. A cozinha girava. Lembrei-me do caixão sendo baixado na terra, do peso da chuva sobre o guarda-chuva, da dor sufocante de ver meu companheiro partir. E agora, de repente, uma mensagem. Uma promessa de encontro, como se a morte fosse apenas uma mentira. A voz de Camila me arrancou do transe. Sogra, você viu meu celular? Tu atureçaio. Tentei disfarçar o tremor na voz. Está aqui, na cozinha. Ela apareceu sorridente, cheirando a perfume caro e pressa. Vestia o jaleco branco da clínica e o cabelo preso num coque impecável. Pegou o aparelho, desbloqueou a tela, conferiu rapidamente e guardou na bolsa sem notar meu rosto pálido. Obrigada, Dona Maria. Tenho pacientes esperando. Até mais tarde. Deu-me um beijo rápido na bochecha e saiu, deixando o eco de seus saltos se afastando pelo corredor. Fiquei ali, imóvel, o coração ainda martelando no peito. O som do portão fechando soou como um ponto final, mas dentro de mim algo dizia que era apenas o começo. Sentei-me à mesa, tentando raciocinar. Talvez fosse um erro. Talvez outra pessoa usasse o número de Antônio. Talvez fosse uma brincadeira de mau gosto. Mas a foto era real. Eu mesma havia tirado aquela foto anos antes, em uma viagem a Paraty. Lembrei da camisa azul clara que ele usava, do sorriso cansado, das rugas ao redor dos olhos. Era o meu marido. Não havia engano. Fechei os olhos e respirei fundo. A cozinha parecia menor,
as paredes mais próximas. Por que Camila receberia uma mensagem assim? Eles se davam bem, é verdade. Ela sempre se oferecia para ajudar durante a doença de Antônio, levava-o às consultas, cuidava das medicações. Eu confiava nela. Confiava tanto que às vezes me sentia grata demais. Agora, lembrando, percebi que havia detalhes que eu ignorara. As consultas sempre aconteciam às quintas-feiras, as mesmas quintas da mensagem. Levantei-me e caminhei pela casa, como quem busca ar. Os móveis pareciam me observar, cúmplices silenciosos de um segredo antigo. Toquei na foto de casamento que ficava sobre o aparador. Eu e Antônio, jovens e sorridentes. Promessas eternas gravadas em olhares que o tempo não apagou, mas a morte manchou. O telefone fixo tocou. Era Rafael. Mãe, tudo bem? Camila disse que você parecia estranha quando ela saiu. Está tudo bem, filho. Menti. Só uma dor de cabeça. Quer que eu leve um remédio? Não precisa. Apenas preciso descansar um pouco. Ele hesitou. Rafael sempre teve o dom de perceber quando eu não dizia toda a verdade. Podemos adiar o almoço de domingo, se preferir. Não, o almoço está de pé. Falei rápido demais. Na verdade, acho que seria bom conversarmos todos juntos. Sobre o quê? Domingo você saberá. Desliguei antes que ele perguntasse mais. O silêncio que se seguiu pesava como chumbo. Caminhei até o escritório de Antônio. Aquele cômodo permanecera intocado desde o velório. Eu dizia a todos que era respeito, mas a verdade é que temia o que poderia encontrar. Abri a porta. O cheiro dele ainda estava ali, misto de papel, madeira e colônia. Passei a mão sobre a escrivaninha. Tudo arrumado, como se ele fosse entrar a qualquer momento. As canetas alinhadas, os livros organizados por cor, a cadeira de couro ligeiramente gasta. Sentei-me. Por um instante fechei os olhos e quase pude ouvi-lo dizendo: Maria, traga um café, por favor. Senti as lágrimas queimando, mas engoli o choro. Eu precisava entender. Precisava de respostas. Abri as gavetas uma a uma. Documentos, contas, papéis de seguro, anotações. Tudo normal até que uma delas não se abriu. Estava trancada. Nunca notei aquilo antes. Antônio jamais trancava gavetas. Olhei ao redor e encontrei um pequeno molho de chaves dentro de um livro. Testei uma por uma até que uma delas se encaixou. O clique da fechadura pareceu ecoar pela casa. Dentro havia um envelope pardo, grosso, sem nome. No fundo do envelope havia uma pequena chave presa a um chaveiro de madeira com uma palavra entalhada. Refúgio. Junto dela, um pedaço de papel com coordenadas escritas à mão. Peguei a chave. Olhei para ela longamente, sentindo o frio do metal na palma da mão. Era como se Antônio me estendesse uma última mentira, pedindo para eu segui-la. Levantei-me devagar. Caminhei até o espelho do corredor. A mulher refletida ali parecia uma estranha. Rugas que eu nunca notara, olhos cansados, um rosto que carregava uma mistura de amor e amargura. Não mais, sussurrei. Voltei à cozinha. O sol da tarde entrava pelas janelas, mas a casa parecia mergulhada em sombra. Olhei para o celular, ainda sobre a mesa, o aparelho que havia aberto a ferida. Um objeto tão pequeno, mas capaz de destruir uma vida inteira. Sentei-me, respirei fundo e fechei os olhos. O coração ainda pesava, mas junto da dor nascia algo diferente. Determinação. Eu precisava saber o que havia naquele refúgio. Precisava ver com meus próprios olhos o lugar onde meu marido e minha nora viveram o que ousaram chamar de amor. Peguei a bolsa, as chaves do carro e o papel com as coordenadas. Antes de sair, olhei ao redor da casa pela última vez. Tudo parecia igual, mas nada mais era o mesmo. Tranquei a porta e caminhei até o carro. Enquanto o motor ligava, senti o ar frio bater no rosto. A estrada se estendia à frente, sinuosa, ladeada por árvores altas que balançavam ao vento. E ali, entre o medo e a coragem, percebi que aquela viagem não era apenas para descobrir o que Antônio e Camila esconderam. Era, acima de tudo, uma viagem para descobrir quem eu me tornara depois que o amor acabou. Apertei o acelerador. O sol já começava a se pôr. E dentro de mim, algo dizia que a noite ainda guardava segredos que eu não estava pronta para enfrentar. A estrada para as montanhas parecia não ter fim.
O vento soprava pelas árvores e o som dos pneus sobre o asfalto quebrava o silêncio do meu próprio coração. A cada curva, uma lembrança diferente me assombrava. O riso de Antônio, o olhar doce que ele me lançava no café da manhã, o toque de suas mãos. E agora, tudo isso se misturava com a imagem de Camila, minha nora, ao lado dele nas fotos que encontrei. Quando o GPS anunciou que eu havia chegado ao destino, estacionei o carro em um trecho de terra batida. Diante de mim, escondido entre árvores altas, estava o chalé. Pequeno, mas bem cuidado. As janelas fechadas, o jardim com flores frescas. Alguém vinha aqui com frequência. Desci do carro com o coração disparado. A chave que encontrei na gaveta encaixou perfeitamente na fechadura. O clique do ferrolho ecoou na quietude da floresta. Empurrei a porta devagar. E o cheiro familiar de madeira encerada me atingiu em cheio. O interior era aconchegante demais, íntimo demais. Uma lareira com lenha nova, uma mesa posta para 2 pessoas, taças limpas, vinho sobre o balcão. Tudo parecia congelado no tempo, como se alguém tivesse acabado de sair. Meus olhos percorreram as paredes. Fotos. Antônio e Camila. Na praia, em trilhas, no próprio chalé. E sobre a lareira, uma foto grande, os dois abraçados ao pôr do sol. Ele usava a camisa azul que eu mesma lhe dei em nosso aniversário de casamento. Senti um nó na garganta. A traição tinha forma, cor e cheiro. Eu podia tocar lá, sentir o peso dela sobre meus ombros. Caí de joelhos e chorei em silêncio. Por quanto tempo eles viveram essa mentira? Quantas vezes Antônio me olhou nos olhos e mentiu com a mesma boca que a beijava? Levantei-me com dificuldade. O chão parecia girar, mas a raiva me manteve de pé. Fui até o quarto. A cama estava impecavelmente arrumada com uma colcha que reconheci imediatamente. Camila havia me dado uma igual 2 natais atrás. Comprei uma para mim também, sogra, dissera, com aquele sorriso angelical que agora eu sabia ser falso. Abri o guarda-roupa. Metade ocupado com roupas masculinas, metade com femininas. E no canto, uma camisa que não pertencia a Antônio. Era muito maior. Isso significava que alguém mais frequentava aquele lugar depois da morte dele. Senti uma náusea súbita. O adultério não havia terminado com o funeral. Camila continuava voltando ali, agora com outro homem. Sobre a mesa de cabeceira, encontrei uma pasta de documentos. Entre papéis e extratos bancários, descobri o contrato de compra daquele chalé. Estava registrado no nome dela. No verso, a assinatura de Antônio. Meu peito apertou. Ele havia comprado aquilo para ela, com o nosso dinheiro, com a vida que construímos juntos. E então, vi o que gelou meu sangue. Uma apólice de seguro de vida no valor de R$1 milhão, com Camila como única beneficiária, datada de 6 meses antes da morte dele. Minhas mãos tremiam. A traição física já era dolorosa o suficiente, mas aquilo era outra coisa. Um plano, um jogo. As lembranças começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça macabro. As quintas-feiras em que Camila levava Antônio para as consultas. Os dias em que ele voltava exausto, dizendo que o médico mudara a medicação. E o rápido declínio que ninguém conseguia explicar. Tudo fazia sentido agora. Corri para o banheiro. Precisei lavar o rosto, respirar. O reflexo no espelho me devolveu uma mulher que eu mal reconhecia. O cabelo desgrenhado, os olhos vermelhos, a pele pálida, mas por trás da fragilidade havia algo novo, uma força fria, determinada. Voltei à sala. Meus pensamentos gritavam. Eu precisava confirmar. Precisava saber até onde a mentira chegava. Peguei o celular e disquei para Rafael. Filho, você confia completamente na Camila? O silêncio dele durou longos segundos. Mãe, o que aconteceu? Responda à minha pergunta. Não sei mais. Para ser sincero, tenho notado coisas estranhas. Ela anda nervosa, some sem explicar e encontrei mensagens suspeitas no celular dela semana passada. Fechei os olhos. A confirmação veio como uma facada. Rafael, escute com atenção. Preciso que você vá até o hospital e consiga os registros médicos do seu pai. Todos. Resultados, relatórios, receitas, tudo. Mãe, isso é ilegal. Eu posso perder meu emprego. Então você prefere perder a verdade? Houve um suspiro do outro lado da linha.
O que está acontecendo, mãe? Domingo você saberá. Por enquanto, confie em mim. Desliguei antes que ele pudesse insistir. Fiquei ali, imóvel, cercada por provas que gritavam, e mesmo assim, parte de mim ainda lutava para negar. Era mais fácil acreditar que Antônio havia morrido de doença do que aceitar que ele podia ter sido vítima da mulher que eu mesma acolhi como filha. O vento soprou lá fora. As cortinas se moveram, e o som da floresta me fez perceber o quanto eu estava sozinha. A dor se transformava lentamente em algo mais pesado. Vingança? Talvez. Justiça? Com certeza. Peguei novamente as fotos. Passei o dedo sobre o rosto sorridente de Antônio. Por que, meu amor? Por que fez isso comigo? Naquele momento, percebi que minha história estava apenas começando. Se fosse você no meu lugar, o que faria? Você contaria tudo para seu filho, mesmo sabendo que poderia destruir sua família? Comente de onde você está assistindo e quantos anos você tem. Quero saber se você já viveu uma traição assim. E se acredita que a verdade, por mais dura que seja, precisa ser revelada, deixe um like e se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias de família como esta. Respirei fundo. Peguei a pasta com as provas, coloquei tudo na bolsa e saí do chalé. A noite já caía, o céu pintado de laranja e cinza. O vento frio me envolveu como um aviso. Antes de entrar no carro, olhei para trás. O chalé estava quieto, inocente à primeira vista. Mas para mim, aquele lugar era o retrato da traição, o túmulo onde minha confiança havia sido enterrada. A chave ainda estava na minha mão. Apertei-a com força até sentir a ponta de metal cortar a pele. O sangue escorreu levemente, mas eu não me importei. A dor física era nada comparada à que me corroía por dentro. Entrei no carro e liguei o motor. No retrovisor, vi meu próprio olhar firme e decidido. Eu não era mais apenas uma viúva. Eu era uma mulher em busca de respostas, e nada me faria parar. Enquanto descia a estrada, uma ideia começou a tomar forma. No domingo, durante o almoço em família, eu confrontaria Camila e Rafael. Tudo viria à tona. O volante parecia pesado, mas minhas mãos não tremiam mais. A Maria que dirigia naquela noite já não era a mesma que chorava na cozinha dias antes. Algo dentro de mim havia morrido junto com o amor. E nas curvas escuras da montanha, eu soube que a verdade, uma vez descoberta, nunca volta a dormir. O domingo amanheceu pesado, como se o céu também soubesse o que estava por vir. Preparei a mesa como sempre fazia, com toalha de renda, talheres brilhando e cheiro de comida caseira espalhando-se pela casa. Tudo parecia normal, mas por dentro eu era um furacão. Cada prato colocado sobre a mesa era um disfarce para esconder a tempestade que rugia dentro de mim. Rafael e Camila chegaram juntos, como de costume. Ela trazia flores, o sorriso ensaiado de quem sabe fingir afeto. Trouxe suas favoritas, sogra, disse, entregando-me um buquê de margaridas brancas. Senti o estômago revirar. Antônio também costumava me trazer margaridas. Obrigada, querida, respondi, com um sorriso que não chegou aos olhos. Rafael parecia tenso. Desde a ligação de quinta-feira, ele mal dormia. Olhou para mim várias vezes, procurando respostas silenciosas que eu ainda não podia dar. O almoço seguiu em aparente harmonia. O barulho dos talheres, o som das risadas forçadas, o murmúrio da televisão ao fundo. Mas cada palavra trocada era uma peça num jogo perigoso que prestes a explodir. Camila falava sobre a clínica, sobre pacientes, sobre como o trabalho estava exaustivo. Eu ouvia, mas minha mente voltava às fotos, à apólice, às quintas-feiras que nunca fizeram sentido. Maria, ela disse de repente, você está tão calada hoje. Está tudo bem? Olhei para ela, estudando seu rosto, cada linha de expressão que eu antes julgava sincera. Estou bem, só cansada. A idade pesa, sabe? Ela riu. Ah, se a senhora chegar à minha idade com esse vigor, vai ser uma bênção. As palavras soaram como veneno doce. Esperei o momento certo. Quando os pratos principais foram retirados e o silêncio confortável do pós-refeição se instalou, olhei para os dois e disse: há algo que preciso conversar com vocês. Rafael endireitou-se na cadeira. Camila sorriu, confiante, como quem está prestes a ouvir elogios. Na quinta-feira, encontrei algo.
algo que me fez questionar tudo o que pensei saber sobre esta família. A expressão dela mudou. Do que está falando? Levantei-me e caminhei até o aparador. Peguei o envelope pardo que havia escondido atrás de uma gaveta e coloquei sobre a mesa. Camila ficou pálida ao ver o envelope. Rafael olhou para mim, confuso. Mãe, o que é isso? Fotos, respondi. De seu pai e da sua esposa. O silêncio que se seguiu foi sufocante. O relógio da sala marcava cada segundo como um golpe. Camila balbuciou algo, tentando manter a compostura. Não sei do que está falando. Essas 40. Ah, sabe sim, respondi firme. Sabe exatamente do que estou falando. Seu pai e você. O chalé nas montanhas, as quintas-feiras, as mentiras. Rafael empalideceu. Camila, é verdade? Ela se levantou de repente, o rosto em pânico. Isso é um absurdo. Sua mãe está confusa, Rafael. Ela está inventando coisas. Confusa? Repeti, a voz fria. Tirei uma das fotos do envelope e joguei sobre a mesa. Era Antônio e ela, abraçados na varanda do chalé, o mesmo sorriso nos rostos. Isso é invenção? Rafael pegou a foto. O olhar dele se encheu de descrença, depois de raiva, depois de pura dor. Camila, pelo amor de Deus, me diz que isso não é verdade. Ela tentou segurar a mão dele. Rafa, eu posso explicar. Explicar o quê? Ele gritou, levantando-se. Como você teve um caso com meu pai enquanto ele ainda era vivo? Como você me olhava nos olhos todos os dias fingindo amor? E mais, voro, óvoro, masto, mais, enmero. Camila começou a chorar. Lágrimas ensaiadas que não me enganavam mais. Eu o amava. Ambos, seu pai e você. Eu estava perdida. Perdida ou ambiciosa? Perguntei, cruzando os braços. Porque encontrei também a apólice de seguro. R$ 1 milhão. Antônio te deixou tudo, não é? Ela empalideceu de novo. Eu não sabia disso. Não minta, Camila. Rafael jogou a foto sobre a mesa e deu um passo para trás. Meu Deus. Era por dinheiro. Por isso você insistia tanto em cuidar dele sozinha, não era? Por isso não deixava que a mamãe o acompanhasse às consultas. Não, Rafael. Por favor. Mas ele já não ouvia. Caminhava de um lado para o outro, as mãos nos cabelos, tentando processar o impossível. Eu o observei, o coração dividido entre dor e compaixão. Meu filho era a verdadeira vítima de tudo aquilo. Camila, talvez percebendo que perdera o controle, mudou de tom, limpou as lágrimas, ergueu o queixo. Sabe o que é mais irônico, Dona Maria? Antônio te amava, mas te achava fraca. Ele me dizia que você se escondia atrás da rotina, que já não era mulher, só sombra. As palavras dela me atingiram como facadas. Rafael virou-se, furioso. Cala a boca. Mas eu apenas respirei fundo. Talvez eu tenha sido sombra, Camila, mas até as sombras guardam segredos, e você acaba de revelar os seus. Ela percebeu o erro. A máscara caiu. O sorriso desapareceu. Pela primeira vez, vi medo em seus olhos. Rafael, disse eu, com calma, use seu acesso no hospital. Pegue os prontuários do seu pai. Quero ver tudo. As receitas, os relatórios, os medicamentos. Algo me diz que a morte dele não foi apenas doença. Camila engasgou. Isso é uma acusação grave. É uma constatação, respondi. O rosto de Rafael endureceu. Vou fazer isso. Hoje mesmo. E, mais Alice Nasmonte. Ela se aproximou dele, desesperada. Rafa, por favor, eu te amo. Você amou alguém, Camila, mas não fui eu. A tensão era palpável. A casa, antes acolhedora, agora parecia uma prisão. A mulher que eu havia acolhido como filha se transformava diante dos meus olhos em uma estranha perigosa. Camila olhou para mim e sussurrou, num tom que misturava raiva e desprezo. Você acha que é a vítima, mas não sabe nem metade do que está acontecendo. Então me conte, provoquei. Ela abriu a boca, mas se calou. O som do celular dela interrompeu o silêncio. Uma mensagem apareceu na tela. Eu não consegui ler, mas notei o nome do remetente, Dr. Augusto Nogueira. Quem é ele, Camila? Perguntei. Um colega da clínica. Colega ou cúmplice? Ela empalideceu. Rafael notou. O Dr. Augusto não era o oncologista do meu pai?
Camila hesitou. Sim, mas... Meu Deus, murmurou ele. Vocês dois. Ela deu um passo à frente, o olhar se tornando frio. Vocês não entendem. Eu e Antônio tínhamos planos. Ele ia deixar você, Dona Maria. Ia começar uma nova vida comigo. Mas o destino foi cruel. Cruel? Repeti. Ou conveniente demais? Ela pegou a bolsa. Não preciso ouvir mais isso. Estou indo embora. Rafael tentou impedi-la. Ninguém vai a lugar nenhum. Até eu entender tudo. Camila parou na porta, virou-se para nós e com um meio sorriso disse: Cuidado com o que procuram. Às vezes a verdade destrói mais do que a mentira. E saiu, batendo a porta com força. O som ecoou pela casa, quebrando o pouco de paz que restava. Rafael caiu na cadeira, o rosto nas mãos. Mãe, o que eu faço agora? Fui até ele. Coloquei a mão sobre seu ombro. Agora, filho, buscamos justiça. Seu pai merece isso. E você merece a verdade. Que ter faz? Ele assentiu, o olhar distante, misto de dor e determinação. Eu vou conseguir os registros. E se ela tiver alguma culpa, vou fazer com que pague. Fiquei olhando para a porta fechada, o eco dos passos de Camila desaparecendo na rua. No fundo, uma sensação estranha me dominava, a de que aquela história estava longe de terminar. Peguei uma das fotos de Antônio e observei com atenção. Havia algo nela que antes me escapara. Um detalhe no fundo, um reflexo em um espelho, uma silhueta, um homem. Não era Antônio, nem Rafael. E naquele instante, percebi que o buraco era muito mais profundo do que eu imaginava. Naquela noite, não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Camila distorcido pela raiva, as lágrimas falsas, a voz fria dizendo que eu não sabia nem metade da verdade. E o que significava aquela sombra nas fotos? Quem era o homem que aparecia refletido no espelho atrás dela e de Antônio? O amanhecer chegou lento, com o som distante de sinos da igreja e o canto dos pássaros no quintal. Fiz café, mas o cheiro já não trazia consolo. Rafael chegou cedo, os olhos vermelhos, o rosto abatido, trazia uma pasta nas mãos. Consegui o que pediu, mãe. Ele colocou os papéis sobre a mesa. Os registros médicos do papai. Tudo, desde o diagnóstico até os últimos dias. Sentei-me e comecei a folhear. Linhas frias de relatórios clínicos, números, dosagens, exames. E então algo chamou minha atenção. O nome do médico responsável, Dr. Augusto Nogueira. Meu coração acelerou. É ele. Rafael assentiu. Sim. E veja isso. Ele apontou para uma sequência de receitas. As medicações que ele prescreveu não batem com o tipo de câncer que o papai tinha. São doses altas demais. Tóxicas. Olhei para ele, incrédula. Você está dizendo que seu pai pode ter sido envenenado? Não quero afirmar isso sem provas, respondeu. Mas há muitas irregularidades. E todas coincidem com as quintas-feiras em que Camila o levava às consultas. Fiquei em silêncio. O ar pareceu sumir da sala. Senti as mãos geladas. A traição que eu pensava conhecer era apenas a superfície. Por trás dela, havia algo mais sombrio. Precisamos confrontá-los, disse finalmente. Mãe, precisamos de cuidado. Se formos direto, eles podem fugir. Então vamos descobrir onde estão. Juntos. Rafael concordou. Passamos a manhã analisando papéis, ligando para laboratórios, cruzando datas. Cada detalhe formava uma teia que ligava Camila e o Dr. Augusto mais profundamente do que imaginávamos. No fim da tarde, o telefone de Rafael tocou. Ele atendeu e colocou no viva-voz. Era a secretária do hospital. Doutor, a senhora Camila Duarte pediu para remarcar a consulta de fisioterapia com o Dr. Augusto para amanhã, no endereço particular dele. Olhei para Rafael. Endereço particular? Ele anotou rapidamente. Fica perto do centro, um apartamento. Senti o estômago revirar. Ela ainda o vê. Mesmo depois de tudo. À noite, fomos até lá. O prédio era antigo, de fachada elegante, mas as luzes do corredor piscavam. Esperamos dentro do carro, observando. Às 8 em ponto, o elevador se abriu. Camila saiu. Usava um vestido simples, mas o salto alto denunciava sua pressa. Logo atrás dela, o Dr. Augusto apareceu, ajeitando a gravata. Meu Deus!
murmurou Rafael. Eles ainda estão juntos. Esperei que entrassem no carro e os segui discretamente. Atravessaram metade da cidade e pegaram a estrada que levava às montanhas. Meu coração batia descompassado. Só havia um destino possível, o chalé. Quando estacionaram em frente ao refúgio, a noite já estava cerrada. De longe, vimos as luzes se acenderem. Silhuetas se moviam atrás das cortinas. Eu sabia que estava prestes a ver algo que mudaria tudo. Fique no carro, disse a Rafael. Mãe, não vou deixar você entrar sozinha. Eu preciso ouvir o que eles dizem. Se entrarem e me virem, tudo acaba. Ele hesitou, mas concordou. Saí devagar, caminhei pela lateral da casa e me aproximei da janela semiaberta. As vozes vinham claras. Você prometeu que isso acabaria logo, Augusto, dizia Camila, o tom impaciente. E vai acabar. Mas não agora. Há olhos sobre nós. O filho dela é médico. Está desconfiando. Esse esquaro. Rafael não vai ter coragem de nos enfrentar. Ele sempre foi fraco. Senti o sangue ferver. Quis invadir o lugar, mas me forcei a ficar. E quanto a Maria? Perguntou ele. Ela não tem provas. Tudo o que encontrou são fotos antigas. Se insistir, podemos dizer que está desequilibrada. Ninguém vai acreditar numa velha viúva paranoica. Engoli o choro. Aquilo era demais. E o dinheiro? Insistiu o médico. Metade está no exterior, como combinamos. O resto está em meu nome. Quando tudo acalmar, viajamos. Houve um silêncio, seguido de um som que me gelou o corpo. Um beijo. Saí dali tropeçando, o coração em pedaços. A raiva queimava mais que o medo. Entrei no carro e olhei para Rafael. Eles confessaram, disse, a voz trêmula. Ele ficou em choque. Tem certeza? Ouvi tudo. No caminho de volta, o silêncio era pesado. As luzes da cidade pareciam distantes, irreais. Quando chegamos em casa, sentei-me na sala e olhei fixamente para as mãos. Eles planejaram a morte do seu pai, Rafael. E agora estão tentando me destruir também. Ele passou as mãos no rosto. Vamos à polícia. Não ainda. Precisamos de provas sólidas. E vamos conseguir. Nos dias seguintes, reunimos tudo. As gravações do hospital, cópias de exames, mensagens antigas que Rafael havia recuperado do sistema médico. Descobrimos, inclusive, que o doutor havia alterado os resultados de Antônio semanas antes da morte, para esconder melhor as dosagens erradas. Mas ainda faltava algo. Algo que confirmasse a ligação direta entre Camila e o crime. Numa tarde chuvosa, enquanto organizava os documentos, ouvi uma batida na porta. Era o carteiro, trazendo um envelope sem remetente. Dentro, havia um pendrive, sem bilhete, sem nome, apenas o pequeno dispositivo metálico, frio ao toque. Rafael chegou poucos minutos depois. O que é isso? Não sei. Acabou de chegar. Conectamos o pendrive no notebook. Um único arquivo apareceu. Pressionei play. As imagens mostravam o consultório do Dr. Augusto, uma câmera escondida. Ele e Camila estavam sentados lado a lado. Os comprimidos são fortes demais, dizia ele. É o único jeito, respondeu ela. Ele não vai resistir muito tempo. Depois disso, seremos livres. Minha respiração travou. Era a prova que precisávamos. Rafael fechou o laptop devagar, o olhar duro. Agora acabou para eles. Mas algo me incomodava. Quem mandou isso? Como conseguiram essas imagens? Ele deu de ombros. Talvez alguém do hospital, alguém cansado de ver o que estava acontecendo. Aquela explicação não me convencia totalmente, mas não importava. A verdade estava finalmente ali. Antes de dormir, olhei novamente para as fotos antigas de Antônio e Camila. A tal sombra no espelho ainda me intrigava. Ampliei a imagem no computador. O reflexo era mais nítido do que eu lembrava. E, de repente, percebi. O homem que aparecia ali não era o Dr. Augusto. Era alguém mais jovem, e a fisionomia familiar demais. Meu corpo gelou. O sangue pareceu sumir das veias. Não pode ser, murmurei. Naquela noite, fiquei sentada no escuro, observando a chuva cair pela janela, com o coração acelerado e uma única pergunta martelando minha mente. Se aquele homem na foto não era Augusto, então quem mais estava envolvido na morte do meu marido? Passei a noite em claro, sentada diante da tela do computador, observando aquela foto ampliada. O reflexo no espelho era inconfundível.
Não era o Dr. Augusto. O homem ali parecia mais jovem, o rosto parcialmente coberto pela sombra, mas eu reconheceria aquele olhar em qualquer lugar. Era Eduardo, irmão mais velho de Antônio, falecido anos antes em um acidente de carro. Meu coração disparou. Eduardo, o homem que todos diziam ter morrido sozinho na estrada, numa noite chuvosa. Eu mesma estive no funeral. Vi o caixão fechado, ouvi as lágrimas de todos. Como ele poderia estar vivo? E por que aparecia ali, nas fotos tiradas por Camila e Antônio? A cabeça girava. Peguei o celular e liguei para Rafael. Ele atendeu com voz sonolenta. Mãe, está tudo bem? Não. Preciso que venha aqui agora. Descobri algo que muda tudo. Ale nosse que norma resmarej. A resmargorar o que li, vão benos em falar o que nosse bi nossa quitera. 30 minutos depois ele chegou, os olhos ainda cansados, o cabelo bagunçado. Mostrei a foto no computador. Olha aqui, Rafael. Atrás deles, no reflexo do espelho. Ele se inclinou. Parece o tio Eduardo? Não parece. É ele. Rafael franziu a testa. Mas ele morreu há mais de 8 anos. É o que achávamos. Ficamos em silêncio. O som distante da chuva batendo nas janelas parecia acompanhar o ritmo acelerado do meu coração. Se for realmente ele, disse Rafael, então isso vai muito além de Camila e Augusto. Exato. E precisamos descobrir o que aconteceu naquela noite do acidente. Passamos o dia inteiro revendo jornais antigos, registros de polícia, qualquer coisa que pudesse trazer alguma pista. O relatório do acidente dizia que Eduardo perdeu o controle do carro numa estrada molhada e bateu contra uma árvore. O corpo carbonizado foi identificado pelos documentos no veículo. Nenhum exame de DNA foi feito na época. E se aquele corpo não fosse o dele? Murmurei. Rafael me olhou, surpreso. Você acha que ele forjou a própria morte? Talvez. Ou alguém fez isso por ele. À noite, não resisti. Peguei o carro e dirigi até o cemitério. A chuva fina caía e as árvores balançavam ao vento. Parei diante do túmulo de Eduardo. O mármore frio refletia a luz pálida do luar. Passei a mão sobre o nome gravado e senti um arrepio. Por que você está nas fotos, Eduardo? Sussurrei. Uma voz atrás de mim me fez estremecer. Talvez ele nunca tenha saído daqui. Virei-me assustada. Era Renata Duarte, sobrinha de Antônio, filha de Eduardo. Estava com um guarda-chuva preto e um olhar que misturava dor e amargura. Renata, o que faz aqui? Deveria perguntar o mesmo, tia Maria. Você sabia que seu pai está vivo? Ela sorriu. Um sorriso triste. Depende do que a senhora chama de vivo. Explique-se. Meu pai se envolveu em coisas que nunca devia. Dívidas, traições, negócios escuros. O acidente não foi acidente, foi uma fuga. Ele precisou desaparecer. E Antônio sabia? Renata hesitou. Sabia. Mas o ajudou a sumir. Em troca, herdou tudo o que era dele. Sentiu o ar escapar dos pulmões. Antônio roubou o próprio irmão? Roubou e mentiu para todos, inclusive para a senhora. A revelação me atingiu como um soco. A imagem de meu marido, que eu já julgava imperfeito, tornava-se ainda mais distorcida. E Camila? Onde ela entra nisso? Renata suspirou. Ela era parte do plano. A mulher perfeita para aproximar-se da família e garantir que o dinheiro nunca saísse das mãos de Antônio. Mas algo mudou. Eles se apaixonaram, e o que era estratégia virou traição. Você está dizendo que o caso deles começou por conveniência? De heróis. Exatamente. E quando meu pai soube, ficou furioso. Quis voltar e desmascarar os dois. Foi quando desapareceu de novo. Rafael, que até então ouvia em silêncio, interveio. E por que você está me contando tudo isso agora? Renata olhou para mim, séria. Porque o que aconteceu com meu pai é o mesmo que aconteceu com o seu. Antônio também morreu depois de tentar sair do jogo. Um trovão ribombou ao longe. Eu tremia. Você acha que Camila e o Dr. Augusto o mataram para esconder o passado? Renata fez um gesto vago. Talvez. Ou talvez alguém os tenha manipulado para fazer isso. Alguém que sempre esteve um passo à frente. Ela se aproximou, o rosto quase colado ao meu. Tia, a senhora acha que conheceu seu marido, mas Antônio era mais perigoso do que imagina. Antes que eu pudesse responder, ela recuou. Não posso ficar. Já falei demais. Há pessoas que não querem que a verdade apareça.
Rezar umas quais. Espere. Gritei. Mas ela já corria pela chuva, sumindo na escuridão. Voltei para casa tremendo, com a cabeça cheia de vozes. As palavras dela ecoavam sem parar. Antônio era mais perigoso do que imagina. Na manhã seguinte, Rafael foi trabalhar, mas eu não conseguia me mover. Fiquei olhando para o vazio, tentando juntar as peças. Eduardo fingira a própria morte. Antônio o ajudara e ficara com tudo. Depois, Camila entrou na história, primeiro como cúmplice, depois como amante. E agora, talvez alguém estivesse se vingando de todos nós. Peguei novamente o pendrive misterioso. Quem havia enviado aquilo? Talvez não fosse um simples delator anônimo. Talvez fosse alguém tentando me conduzir a essa verdade. Mais tarde, o telefone tocou. Uma voz masculina, baixa, quase sussurrante. Dona Maria? Quem fala? Alguém que quer ajudar. Pare de procurar. A senhora não vai gostar do que vai encontrar. O que quer dizer com isso? O passado do seu marido é mais sujo do que pensa. Há pessoas dispostas a matar para mantê-lo enterrado. A ligação caiu. Fiquei parada, o telefone ainda na mão, o sangue gelado. No fim da tarde, Rafael voltou. Mostrei-lhe o que descobri e contei sobre o telefonema. Mãe, precisamos ir à polícia agora. Não, ainda não. Quem quer que esteja por trás disso sabe que estamos perto. Precisamos entender antes de expor tudo. Ele passou a mão no cabelo, impaciente. Mas e se for perigoso? Sempre foi. Peguei um dos álbuns antigos. Entre as fotos amareladas, encontrei uma imagem esquecida. Antônio, Eduardo e um homem mais jovem, de terno claro. No verso, uma assinatura desbotada. Para os irmãos Albuquerque, parceiros eternos, Dr. Quem é Dr? Perguntei. Rafael aproximou-se. Não sei, mas o nome me soa familiar. Olhei para ele. Talvez seja a mesma pessoa que ligou. A ideia pairou entre nós, sombria e silenciosa. À noite, sentei-me novamente na cozinha, observando a chama da vela tremular sobre a mesa. Tudo o que eu acreditava sobre a minha família estava se desmanchando. O amor, o casamento, as lembranças, tudo contaminado por segredos, dinheiro e culpa. No entanto, no meio do desespero, algo dentro de mim mudou. Não era apenas dor. Era uma determinação fria, quase feroz. Eu havia passado a vida acreditando em mentiras. Agora, precisava da verdade, custasse o que custasse. Olhei para o retrato de Antônio na parede. O mesmo sorriso sereno, o mesmo olhar que um dia me encantou. Mas agora eu via por trás dele algo que nunca percebi. Uma sombra. Apontei para a foto e sussurrei. Você me deve respostas, Antônio, e eu vou encontrá-las. Delezados. Wo der ningo amer mais. O vento soprou, apagando a vela. Fiquei ali, no escuro, com a sensação de que alguém me observava. Naquela noite, um barulho no quintal me fez levantar. Fui até a janela e, por um segundo, vi um vulto perto do portão. Alto, magro, imóvel. O coração disparou. Abri a porta, mas a rua estava vazia. Apenas o som do vento entre as árvores. Ainda assim, tive certeza de uma coisa. Alguém estava me vigiando. Aquela noite parecia interminável. A imagem do vulto parado diante do portão não saía da minha cabeça. Passei horas em pé junto à janela, esperando que algo se movesse, mas nada aconteceu. O vento soprava entre as árvores, e o som dos galhos roçando no telhado misturava-se ao bater acelerado do meu coração. Na manhã seguinte, encontrei marcas de pegadas na terra úmida. Não eram de Rafael. Eram maiores, profundas. Alguém realmente esteve ali. E não era coincidência. Depois do que Renata me contara sobre Eduardo, eu sabia que estávamos sendo observados. Preparei o café, tentando manter a calma. Quando Rafael desceu, mostrei as pegadas. Ele ficou em silêncio por um instante, analisando. Mãe, precisamos sair daqui por uns dias. Isso está ficando perigoso. Não, Rafael. É aqui que eles vão tentar agir. E é aqui que vamos pegar quem está por trás disso. Ele suspirou. Você não entende, mãe. Essas pessoas já mataram antes. E continuarão matando se ninguém as impedir. Enquanto discutíamos, o telefone tocou. Hesitei antes de atender. A voz do outro lado era calma, quase gentil. Dona Maria, finalmente vamos nos encontrar.
Quem é você? Alguém que sabe o que realmente aconteceu com seu marido. Me encontre hoje às 6, no antigo armazém da Estrada Velha. A ligação caiu antes que eu pudesse responder. Olhei para Rafael. Foi ele. O homem que ligou antes. Mãe, isso é uma armadilha. Talvez. Mas eu preciso saber. O dia passou devagar, cada hora parecendo um teste de paciência. Às 5h30, Rafael insistiu em me acompanhar, mas eu recusei. Se for perigoso, você precisa estar pronto para agir. Espere a uma distância segura. Se eu não sair em meia hora, entre. Dirigi até o armazém abandonado. O lugar estava em ruínas, coberto de poeira e lembranças. Quando entrei, o som dos meus passos ecoou pelo galpão vazio. A luz fraca do entardecer atravessava as janelas quebradas, formando feixes dourados no ar. Dona Maria. A voz surgiu das sombras. Um homem alto apareceu, o rosto parcialmente escondido por um chapéu. Quando deu mais um passo, o coração quase parou. Era Eduardo. Por um momento, não consegui falar. Você está vivo. Sim. E venho pagando caro por isso. Aproximei-me, ainda incrédula. Por quê? Por que fingiu sua morte? E por que aparece agora? Porque o jogo fugiu do controle. Ele tirou o chapéu, revelando cabelos grisalhos e olhos marcados pelo tempo. Antônio nunca deveria se envolver com Camila. Ela era para ser apenas uma distração, não uma ameaça. Você estava por trás de tudo isso? De certa forma, sim. Eu precisava desaparecer. Devia dinheiro a gente perigosa. Antônio me ajudou, em troca de ficar com tudo o que era meu. Mas o plano tinha uma condição. Ninguém poderia descobrir que eu estava vivo. E Camila? Ela apareceu anos depois. Era ambiciosa. Se aproximou de Antônio, depois de mim. Quando percebi que ela estava cavando fundo demais, tentei avisá-lo, mas ele achou que podia controlá-la. Eduardo suspirou, parecendo cansado. Quando soube que Antônio havia morrido, entendi que Camila finalmente venceu, mas depois percebi que ela também estava sendo manipulada. Por quem? Perguntei, sentindo o corpo inteiro gelar. Por um homem chamado Daniel Rocha, o mesmo DR das fotos. Ele era advogado de Antônio, mas trabalhava secretamente para mim. Foi ele quem criou o seguro, quem lavou o dinheiro, quem manteve tudo funcionando enquanto estávamos fora. E agora ele quer o quê? Gêmeos. Aberos. Eduardo olhou para mim, sombrio. Silêncio. Ele sabe que vocês têm provas, e vai atrás de quem for necessário para proteger o nome dele. Senti o estômago revirar. Você está dizendo que meu marido, meu filho e eu estamos em perigo por causa desse homem? Sim. Daniel é mais poderoso do que imagina. E agora que vocês descobriram a conexão entre Camila e Augusto, ele sabe que a cadeia de mentiras está prestes a ruir. Por que não foi à polícia? Porque ninguém acreditaria em mim. Sou um homem morto, lembra? E ele tem contatos em todo lugar. Por um instante, senti compaixão. O homem diante de mim, outrora cheio de orgulho, agora parecia quebrado. Então por que me procurou? Porque só a senhora pode terminar o que começou. Rafael tem acesso a tudo no hospital. Há documentos no sistema jurídico da empresa que revelam o envolvimento de Daniel. Mas vocês precisam agir rápido. Ele já sabe onde estão. Um ruído vindo da entrada interrompeu a conversa. Eduardo empalideceu. Eles nos acharam. O som de pneus freando e portas batendo ecoou lá fora. Vozes masculinas, passos apressados. Corra pelos fundos, disse ele. Eu vou distraí-los. Não vou deixar você aqui. Maria, por favor, vá. Relutante, corri por uma saída lateral. Atrás de mim, ouvi gritos, depois 2 tiros. O som atravessou o ar como uma sentença. Quando cheguei ao carro, Rafael já estava me esperando. O que aconteceu? Eu ouvi tiros. Era Eduardo. Acho que o pegaram. Meu Deus. Dirigimos em silêncio até em casa. A chuva voltou a cair, pesada, violenta, lavando as ruas como se tentasse apagar a noite. Ao chegar, encontrei um envelope preso ao portão. Dentro, apenas uma foto. Era o corpo de Eduardo, caído, os olhos abertos. No verso, uma frase escrita à mão. Alguns segredos devem permanecer enterrados. Senti as pernas fraquejarem. Rafael segurou o envelope, o olhar cheio de raiva e dor. Isso foi um aviso, mãe. Sim. Mas também é uma prova.
Daniel Rocha não vai parar. E nós também não. Passei a noite sem dormir novamente. O som da chuva batendo na janela me lembrava os tiros. A cada trovão, eu revia a expressão de Eduardo, pedindo que eu continuasse. Peguei o pendrive com as gravações de Camila e Augusto e o coloquei junto das cópias dos registros médicos e das fotos antigas. Tudo o que tínhamos estava ali. Às 3 da manhã, ouvi um barulho vindo do quintal. Fui até a janela. Um carro preto estava parado do outro lado da rua, as luzes apagadas. Dentro, alguém observava. Rafael. Chamei baixinho. Ele veio correndo. Está vendo o carro? Sim. É ele. Tem certeza? Absoluta. Daniel Rocha. Nossis muito. O carro ligou o motor e se afastou lentamente, desaparecendo na neblina. Ficamos parados na sala, sem saber o que dizer. A cada passo que dávamos em direção à verdade, o perigo se aproximava mais. Rafael olhou para mim, determinado. Mãe, amanhã cedo vamos à polícia. Contudo, assenti. Mas por dentro, algo me dizia que Daniel não esperaria até amanhã. Quando ele subiu para dormir, permaneci acordada. O relógio marcava 4 da manhã quando ouvi um leve clique vindo da porta dos fundos. Alguém estava lá. Meu corpo inteiro congelou. Segurei a respiração e caminhei devagar até o corredor. A maçaneta girou lentamente. E antes que eu pudesse reagir, a porta se abriu. A porta se abriu devagar, e por um instante, o tempo pareceu parar. O som da madeira rangendo ecoou pelo corredor silencioso. Segurei o fôlego, escondida atrás da parede. A sombra de um homem se projetou no chão, alta, firme. A luz fraca da rua desenhava o contorno de um terno escuro. Dona Maria. A voz era calma, fria, calculada. Eu a reconheci de imediato. Daniel Rocha. Entrei na cozinha devagar, sem deixar transparecer o medo. Veio tomar café comigo a esta hora, doutor. Ele sorriu, um sorriso sem alma. Achei que já tínhamos passado da fase da cordialidade. O que quer de mim? Perguntei. Quero o que é meu. Os documentos, o pendrive, tudo o que sua família roubou. Rafael desceu as escadas, pálido, mas determinado. Se der um passo, chamo a polícia. Daniel riu baixo. A polícia? Eles trabalham para mim, garoto. Vocês não entenderam o tamanho disso. Há pessoas muito mais importantes envolvidas. Eu vim resolver as coisas de forma pacífica. Pacífica? Repeti. Depois de mandar matar o próprio sócio? Ele deu um passo à frente. Eduardo foi um erro, um fantasma que insistiu em voltar. Eu apenas corrigi o curso. Ableado quisaram ali, conismareza delaram mali dois. O silêncio que se seguiu era quase insuportável. Eu podia ouvir o som do relógio na parede, marcando cada segundo. Você destruiu minha família, sussurrei. Não, Dona Maria. Sua família se destruiu sozinha. Eu apenas observei. Rafael fechou os punhos. Você não vai sair daqui com nada. Daniel o olhou com desprezo. Você é igual ao seu pai. Acha que pode enfrentar o sistema, mas o sistema sempre vence. Enquanto ele falava, percebi algo. Daniel não estava armado, ou se estava, não mostrava. O olhar dele, porém, era de quem sabia que já tinha vencido. Você veio aqui só para ameaçar uma viúva? Perguntei, tentando ganhar tempo. Vim aqui para encerrar uma história. Há muitos olhos sobre nós. Se vocês entregarem os arquivos, posso garantir que nada acontecerá com vocês. Rafael deu um passo à frente. E se não entregarmos? Daniel sorriu. Então lamento pelo que vai acontecer ao pequeno Lucas. Meu coração congelou. O que disse? Seu neto. Ele é um garoto esperto. Anda indo bem na escola. Seria uma pena se algo inesperado acontecesse. Senti as pernas tremerem. Rafael explodiu. Seu desgraçado. Avançou sobre ele, mas Daniel desviou e empurrou-o com força contra a parede. Rafael caiu, atordoado. Corri até meu filho, ajudando-o a se levantar. Vocês não entendem. Não há saída, disse Daniel, ajeitando o paletó. Apaguem tudo. Finjam que nunca souberam. E talvez possam envelhecer em paz. E se eu não aceitar? Perguntei. Então Lucas será o próximo. Eres Maria sabendo. A raiva subiu à garganta como fogo. Peguei uma das panelas sobre o fogão e a joguei contra ele.
Daniel desviou por pouco, a panela se chocou contra a parede. Rafael aproveitou o momento e o acertou com um golpe seco no rosto. O homem cambaleou, mas reagiu rápido, sacando uma arma do casaco. "Basta!" gritou. "Chega de heroísmo barato." Levantei as mãos, tremendo. "Você não precisa fazer isso. Ninguém mais precisa morrer. Alguém sempre precisa morrer, Dona Maria. É assim que o mundo se equilibra." A sirene de um carro cortou o silêncio lá fora. Daniel olhou para a janela, inquieto. Rafael aproveitou a distração e correu até ele. Um disparo ecoou. O som foi ensurdecedor. Por um segundo, pensei que o tiro tivesse atingido meu filho. Mas Daniel caiu, segurando o ombro. Rafael chutou a arma para longe e o imobilizou no chão. A porta da frente se abriu. 2 policiais entraram, armas em punho. "Polícia! Larguem tudo!" Rafael ergueu as mãos. "Ele está armado. Tentou nos matar." Os agentes algemaram Daniel, que gemia de dor. Enquanto o levavam, ele me lançou um olhar frio. "Você acha que venceu, mas ainda não terminou. Há mais gente envolvida. Gente que vai te calar." Fiquei parada, observando enquanto o carro da polícia se afastava. Lá fora, a noite voltava ao silêncio. Mas dentro de mim, algo continuava gritando. Na delegacia, o depoimento durou horas. O pendrive e os documentos foram entregues. O delegado, um homem de expressão dura, leu parte das transcrições e franziu o senho. "Isso é grande demais, Dona Maria. Há juízes, empresários, até políticos citados aqui. Se isso for verdade, vai causar um escândalo." "É verdade", respondi. "E quero justiça." Rafael colocou a mão sobre a minha. "Chega de vingança, mãe. Deixe a lei cuidar disso." Assenti, mas por dentro não estava convencida. Eduardo morrera tentando fazer o certo. Antônio pagara com a vida. Camila estava presa. E agora Daniel também. Mas algo ainda me dizia que a história não terminava ali. Quando voltamos para casa, o silêncio parecia mais pesado do que nunca. Rafael foi para o quarto, exausto. Fiquei sozinha na sala, olhando as fotos antigas espalhadas sobre a mesa. Cada rosto carregava um fantasma. Peguei o retrato de Lucas. Seu sorriso inocente me deu um fio de esperança. "Tudo isso é por você, meu amor. Nenhuma criança deve crescer em meio a mentiras." Apaguei as luzes e subi as escadas. Mas ao passar pelo corredor, notei a janela entreaberta. O vento frio entrou, balançando as cortinas. Fui fechá-la e vi algo lá fora. Um carro parado, os faróis apagados, o mesmo de antes. A raiva deu lugar ao medo. Daniel estava preso. Então quem estava dentro do carro? De repente, o celular vibrou. Uma mensagem sem remetente. "Você mexeu onde não devia." O jogo ainda não acabou. Olhei pela janela mais uma vez. O carro já havia desaparecido. Fechei as cortinas e encostei na parede, o coração acelerado. Lágrimas escorreram silenciosas. Eu queria acreditar que tudo aquilo finalmente tinha acabado, mas, no fundo, eu sabia. A história da minha família ainda guardava um último segredo. O sol nasceu tímido, como se também tivesse medo de iluminar a casa onde tantas sombras haviam vivido. Eu estava acordada desde cedo, sentada à mesa com uma xícara de café que já esfriara. As mensagens anônimas da noite anterior ainda ecoavam na minha cabeça. O jogo ainda não acabou, mas algo em mim havia mudado. Eu não sentia mais medo. Depois de tudo o que vivi, depois de perder tanto, o que mais poderiam tirar de mim? Rafael desceu as escadas com o jornal nas mãos. "Mãe", saiu nas manchetes. "Daniel Rocha morreu ontem à noite, a caminho da prisão. Dizem que foi ataque cardíaco." Olhei para ele séria. "Ataque cardíaco? Ou mais uma morte conveniente?" Ele deu de ombros. "A polícia diz que não há indícios de crime, mas... você sabe." Sim, eu sabia. As pessoas poderosas sempre davam um jeito de desaparecer limpas, levando os segredos com elas. "Talvez seja o fim", disse Rafael, tentando me tranquilizar. "Ou talvez seja apenas o silêncio antes da próxima mentira", respondi. Peguei minha bolsa e saí para caminhar. O ar da manhã era frio e leve, e por um momento senti o peso dos últimos meses se afastar. Caminhei até a praça onde costumava levar Lucas para brincar. Ele estava crescendo rápido, inocente demais para o mundo que herdou.
Quando cheguei em casa, encontrei uma carta na porta. Sem envelope, apenas uma folha dobrada cuidadosamente. Abri com cuidado. Dona Maria. Às vezes, a verdade não liberta, apenas ensina a suportar o peso do que não pode ser mudado. Cuide de Rafael e de Lucas. Considere esta a última página. Um velho amigo. Reconheci a caligrafia. Era de Eduardo, mas Eduardo estava morto. Eu mesma vira a foto do corpo. As mãos começaram a tremer. Liguei para Rafael. Filho, alguém deixou uma carta aqui. Acho que é dele. De Eduardo? Sim, não sei como, mas é dele. Rafael chegou em minutos. Juntos, relimos o bilhete. Pode ter sido alguém do grupo dele. Talvez alguém que o ajudou a se esconder, disse ele. Ou talvez ele nunca tenha morrido de novo. Sentamos em silêncio. Eu sabia que nunca teria todas as respostas. Talvez algumas verdades tivessem sido feitas para permanecer enterradas. Nos dias seguintes, a vida começou a voltar lentamente ao normal. Camila, ainda presa, enviou uma carta da penitenciária. O envelope trazia o nome dela escrito com letras pequenas e cuidadosas. Abri com receio. Maria, eu não espero perdão. Fiz escolhas erradas, amei da forma errada e paguei o preço. Se puder, cuide do Lucas por mim. Ele merece crescer longe das mentiras que eu mesma criei. As lágrimas caíram silenciosas sobre o papel. Não havia mais ódio, apenas cansaço. Guardei a carta na gaveta e respirei fundo. Naquela noite, sentei-me na varanda e olhei o céu. As estrelas pareciam mais brilhantes do que antes. Rafael se juntou a mim, trazendo 2 xícaras de chá. Você acha que um dia tudo isso vai fazer sentido, mãe? Não sei, filho. Às vezes, a vida não quer fazer sentido. Ela só quer nos ensinar a continuar. Ele sorriu, cansado, mas sereno. Sabe, eu pensei em mudar de cidade. Talvez o Lucas cresça melhor longe daqui. Talvez seja o certo. Às vezes é preciso deixar as cinzas para trás. O vento soprou leve, balançando as folhas. Pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Na semana seguinte, visitamos o túmulo de Antônio. Levei flores brancas, as mesmas margaridas que ele me dava todos os anos. Fiquei em silêncio por um momento. Depois falei baixinho. Não vim para te perdoar, Antônio. Vim para me libertar. Você me deixou um legado de dor, mas também de força. E agora, finalmente, posso respirar. Rafael colocou a mão sobre meu ombro. Ele deve estar ouvindo. Espero que sim. Enquanto caminhávamos de volta, Lucas correu à frente, rindo. O som da risada dele cortou o ar como um raio de luz. E naquele instante, percebi. Era isso que restava, a vida que continua, mesmo depois da tragédia. Algumas semanas depois, vendemos a casa antiga e nos mudamos para uma cidade pequena, à beira-mar. O mar tinha cheiro de recomeço. Às vezes, ao entardecer, eu sentava na areia e via o sol se pôr, imaginando que cada onda levava embora um pedaço do passado. Um dia, enquanto organizava as caixas de mudança, encontrei uma antiga gravação de voz no celular de Antônio. Era curta, com ruídos de fundo. Se algo me acontecer, não procure culpados. Apenas viva, Maria. Viva por mim. Formas éreos. Ou do besaros erários, ou do besários, ou do besários serários. Apertei o telefone contra o peito. Pela primeira vez, não chorei. Apenas sorri. No fundo, percebi que talvez ele também tivesse sido uma vítima. De suas próprias mentiras, de seus próprios medos. Assim como todos nós. Naquela noite, sentei-me com Rafael e Lucas na varanda da nova casa. O mar refletia a lua, e o vento trazia um cheiro de calmaria. Viu, mãe? Disse Rafael. Agora parece que tudo ficou para trás. Nem tudo, as lembranças ficam. Mas a dor aprende a descansar. Lucas se encostou em mim, sonolento. Vovó, as histórias da nossa família são tristes? Sorri. São histórias de gente que errou, mas que aprendeu a amar do jeito que sabia. E isso também é uma forma de coragem. Ele fechou os olhos, e eu fiquei observando o mar. Entendi, então, que o verdadeiro perdão não é esquecimento, é libertação. Se você chegou até aqui, respire fundo comigo. Quantas vezes você já precisou perdoar alguém que destruiu o seu coração? Quantas vezes teve que escolher seguir em frente, mesmo quando o mundo parecia desabar? Se essa história te tocou de alguma forma,
Deixe um like para mostrar que ainda acreditamos no amor, mesmo em meio à dor. E se você também carrega uma história de família, daquelas cheias de erros, segredos e recomeços, se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias de coragem, perdão e segundas chances. Porque no fim das contas, toda família tem suas sombras, mas é na luz do perdão que encontramos o verdadeiro lar.